Enquanto a Bolsa de Valores lateraliza para não perder o costume, você tem aquela novela do Rodrigo Baltar acontecendo, XP Investimentos sendo multada em mais de 5 milhões por publicidade enganosa. E para variar, a gente tem aqui uma investigação que começou após um consumidor ter registrado uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público, alegando que os assessores ofereceram um investimento chamado Certificado de Operações Estruturadas sem informar adequadamente o consumidor sobre os riscos e o prazo necessário para o resgate do valor investido. Então, para variar, corre no meio. Você tem aquela pai e filho lá da XP que deu um rolo muito grande. Então, XP tentando reverter a liminar que impede ela de cobrar juros do empréstimo considerado de risco, que ela fez o cara pegar o empréstimo e pegar o dinheiro dele e colocar numa operação que também não está rendendo muita coisa, e foi o próprio filho do cara que fez isso, e isso aqui deu o maior bafafá também. Mas enfim, tudo isso daqui tem raízes muito mais profundas, E qual que é a raiz disso? As raízes desse mal são os incentivos. Pode anotar aí, tá? E presta atenção. Eu vou dar uma viajada aqui agora, mas fica tranquilo, vai ser por um bom motivo, vai fazer sentido e não demora muito para a gente voltar para o vídeo. Você pega o Milton Friedman, que é um dos economistas mais influentes, foi do século XX, ele tinha uma maneira simples de expor a falha central do socialismo. Ele dizia que a sociedade que coloca igualdade acima de liberdade acaba perdendo as duas, enquanto a que valoriza a liberdade acaba conseguindo um certo grau de ambas. A razão? Os incentivos importam. Então, qualquer sistema que ignora essa verdade simples e universal está fadado ao fracasso, porque ignora a natureza humana e a realidade que move as nossas ações individuais. E, curiosamente, essa lógica não se aplica apenas a grandes experimentos sociais que fracassaram no século passado, como o socialismo. Na verdade, se estende a setores modernos e sofisticados como o mercado financeiro. E a gente, tomando como exemplo esse modelo de assessoria de investimento baseados em comissões, rebates ou commission-based para os íntimos, esse sistema criou uma dinâmica onde o interesse principal não é, veja só, o sucesso financeiro do cliente, mas sim a venda do próximo produto com a comissão mais gorda. É como se o sistema dissesse ali: confie em mim, eu sou um especialista financeiro. Aliás, eu não sou tão especialista assim, mas eu pelo menos pareço ser para você, só que eu recomendo aquilo que me paga mais para recomendar, não o que é melhor. Incentivos, tá? Mas quando os incentivos individuais não estão alinhados com os interesses dos investidores, os incentivos individuais desses profissionais, o resultado é muito previsível. Então você tem produtos financeiros empurrados para o cliente que luta para entender o seu portfólio, que parece uma colcha de retalhos, enquanto o profissional está lá comemorando a sua comissão gorda. Ou seja, assim como o socialismo, que promete igualdade, ele só entrega e só entregou tirania até hoje, muitos desses modelos ali de assessoria, que começaram prometendo igualdade, justiça para você, o fim das enganações dos bancões, mas na verdade muitas vezes estão entregando o quê? Em muitos casos, apenas comissões gordas para o próprio sistema. Então o Friedman certamente riria de tudo isso, com muito sarcasmo, porque nem o socialismo e nem um sistema de venda de produtos financeiros extremamente capitalista conseguem sobreviver se ignorarem os incentivos, veja você. E antes de ficar criticando o capitalismo, você precisa se lembrar que você só está me ouvindo graças a ele. Se você não quiser me ouvir, você não precisa, graças a ele. Graças a ele, quem quiser pode investir o seu dinheiro, em pouco dinheiro inclusive, se quiser aprender, se estiver disposto a aprender, e graças a ele que quem quiser pode abrir a boca e discordar de tudo que eu estou falando e ser ouvido no Brasil inteiro. Quase todo mundo. Mas depois de explicar a raiz filosófica, vamos às raízes de fato desse tanto de casos e reclamações explodindo agora. E a raiz é o rebate.
né, o rebote do crescimento acelerado. Chega de rebate, né? Não vamos falar de rebate mais nesse vídeo aqui, tá? Mas o que eu estou falando? Isso não é só uma impressão minha, é algo que eu estou escutando de contatos diretos que eu tenho dentro das instituições, de pessoas em cargos altos, em corretoras, que sabem dessa realidade de perto e confirmam com todas as letras. Há uma mini bomba relógio que está explodindo gradativamente ali e ela ainda está longe de ser totalmente neutralizada, e isso nasceu num mercado de alta, porque você pega de 2016 até 2021, 2020, aqui a gente teve o quê? Um mercado explodindo, um mercado de alta. E bem aqui nessa faixa aqui, a gente tinha a Selic que chegou à casa dos 2%. Então bateu o CDI, vencer a Selic aqui, era mel na chupeta, brincadeira de criança. E o que aconteceu? O mercado ele viveu um período de expansão acelerada com uma entrada de novos investidores, de muito capital, um crescimento impressionante, dificuldade muito pequena para captação, patrimônio sob custódia das principais instituições financeiras corretoras crescendo pra caramba. Então, nesse cenário, muitos investidores ali, muitos profissionais, na verdade, não precisavam ficar recorrendo a estratégias questionáveis, né, para gerar receita. O dinheiro estava fluindo naturalmente, os resultados vindo ali por inércia. Era gerente de banco trazendo carteira de cliente para a corretora e ganhando um bônus para caramba e contando para os clientes, né, que ela finalmente ia parar de enganá-los nos investimentos, que agora ela ia poder atender melhor, que ela tinha mais tempo, mais incentivo agora na corretora, e aí levava o cliente do banco, do Itaú, do Bradesco, do Santander para a corretora que ela tinha migrado, enfim. E aí você vê aqui, ó, quem que era a XP de 2012, e aqui eu tô falando da XP, mas todas, tá? 2012 até 2016. Cresceu o que aqui? Nada. Na verdade, em 2015 ela começou realmente a crescer. Então você vê aqui de 25 para 65, 126 bilhões, 409 bilhões, 660 bilhões, 815, 946, mais de 1 trilhão em 2020. E agora isso aqui parece que diminuiu essa velocidade, né? Esse crescimento. Você vê aqui que o crescimento ele já começa a desacelerar aqui de 2022 para 2023. Então, a partir de 2021, na verdade, aqui a gente já vê que essa aceleração ela começa. Essa curva que estava mais para exponencial aqui, ela começou a mudar a inclinação. E aí, a partir de 2021, essa realidade, como eu disse, muda. E o que acontece? Velocidade de crescimento dessas instituições diminuindo, né? O número de novos clientes deixou de crescer tanto, os profissionais precisavam boletar mais para manter as receitas. E eu não sei se você sabe, tá? Mas é difícil para a XP controlar esse tanto de assessores de investimento que estão na rua. Mais de 70% da receita bruta vem de varejo, tá? E aí aqui você tem taxa de administração, corretagem, rebate, spread, receita de distribuição, receita de intercâmbio, outras receitas. Isso daqui não é coisa errada. Tem que ter, assim que a instituição financeira ganha dinheiro. O que não tem que ter são as vendas desalinhadas e sem transparência. Ninguém pode te vender uma coisa que, se ele te explicar direito, você não compraria. É isso que eu estou falando. Mas é difícil controlar mais de 14 mil assessores autônomos espalhados por todo o Brasil. Então, um ou outro vai engabelar um coin nas costas dos clientes. Não tem jeito. Não é um ou outro, não. São muitos. Então, aqui entra o segundo ponto. É como qualquer semente, né? Esses problemas que estavam, né, demoraram um pouquinho ali para germinar, agora estão explodindo. Então, muita venda foi feita nesses anos para clientes ali com pouco ou nenhum, né, cuidado em alinhar os interesses, né, de longo prazo desses investidores. E agora, à medida, né, que a euforia inicial vai terminando ali e os mercados, os desafios de mercado vão ficando mais intensos, esses pepinos começam a estourar. E a tendência é que esses casos continuem acontecendo ao longo de 2025, 2026 e tal. E agora é o seguinte, como é que você faz para investir?
Se você eu tenho meu dinheiro aqui, eu não sei investir sozinho, eu preciso de ajuda de um profissional realmente. Então como é que eu faço? O que eu diria para você? Primeiro você vai precisar aprender alguma coisa, tá? Não tem como você ficar sentado na poltrona assistindo Netflix e o que quer que seja e achar que ninguém vai te enganar quando o assunto é dinheiro. Mas divida a sua carteira assim, ó. Você vai dividir sua carteira em renda fixa Brasil, renda variável Brasil e Estados Unidos. A sua carteira ela vai ter mais ou menos isso aqui, a divisão é essa. Esquece criptomoedas, você não está sabendo nem a diferença de CDB para CDI, então esquece cripto. Sua carteira vai ser isso aqui. Então se você está começando, qual que vai ser o seu percentual em renda variável? 0, nada. Se você não sabe nada, não coloque nada. Então se você não sabe nem como é que funciona o mercado financeiro, não sabe absolutamente nada, renda fixa. Começa ali em Tesouro Selic, um CDB, que renda 100% do CDI de uma instituição, um banco seguro e acabou. E você vai estudando, vai aprendendo como é que funciona. Quando você chegar à conclusão de que você já tem um conhecimentozinho ali legal para começar a investir em renda variável, aí eu diria para você, aqui no Brasil, ações, dividendos. Brasil é juros e inflação. Nós somos o país do juro e inflação. Banco, seguradora, empresa do setor de saneamento, empresa do setor elétrico. Não é que a galera gosta disso, não é só porque paga dividendo e elas são mais seguras. Na verdade, elas são mais seguras porque navegam bem na nossa realidade de juros e inflação. É isso que você tem que entender a respeito de Brasil. Juro e inflação. Então, enquanto você não entender muito bem desse mercado e construir uma base sólida nisso daqui, esquece small cap de crescimento, esquece commodities, esquece essas paradas. Brasil, core, juros e inflação. Fundo imobiliário, se você quiser renda e segurança, tudo bem. Mas para de ficar comparando o desempenho do curtíssimo prazo com a taxa Selic. E isso é coisa de quem não sabe o que está fazendo, comparar. E tudo aqui, tudo que eu estou falando, ações, fundos imobiliários, você só começa depois de você estudar, analisar e entender. Tá? Se você não entendeu ainda como é que isso aqui funciona, como é que esse jogo funciona, seu lugar na renda fixa. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque é o erro que muita gente comete, colocar o dinheiro onde não entende, no que não conhece, no que não sabe como funciona. Tá? Se não sabe como é que funciona, se você só sabe como funciona o Tesouro Selic, o CDBzão do bancão, deixa o dinheiro lá e acabou. Tá? E eu não estou falando aqui, porque a gente não pode jogar a culpa nas instituições somente. O problema não são as instituições financeiras em si. Elas vão continuar existindo, têm seus problemas, assim como os grandes bancos sempre fizeram, farão parte do mercado e não vão deixar de existir. Tá? Porque tem gente que fala, a XP deveria quebrar, o Itaú deveria falir, o Bradesco não vale nada. Geralmente essa pessoa está lisa ou ela foi enganada porque ela não sabia o mínimo básico necessário, mas se você der 1 milhão na mão dela e mandar ela guardar em algum banco, ela vai procurar os grandes para guardar porque é onde ela acha mais seguro. Então, sem hipocrisia, o ponto crucial é, à medida que o investidor médio, você no caso, vai adquirindo conhecimento mínimo necessário, esse tipo de situação tende a diminuir consideravelmente, porque eu volto a falar, quando você começa a entender como alinhar os seus investimentos aos seus interesses, sabendo quais são os produtos ali, os tipos de produtos, as classes de ativo que realmente fazem sentido para os seus objetivos, os maus profissionais perdem espaço, porque eles não vão conseguir te enganar mais com facilidade. Funciona do mesmo jeito que você vai comprar carne no supermercado e ninguém te passa para trás. Do mesmo jeito, pô. Se o açougueiro, esse negócio do incentivo é foda, se o açougueiro pudesse pendurar o colchão duro lá no açougue dele e colocar na frente lá o cartaz de oferta com o preço do filé mignon e a galera comprasse, ele ia começar a falar, olha, eu vou fazer isso. Porque minha família está precisando, eu preciso pagar a escola do meu filho, eu preciso pagar o plano de saúde, eu preciso construir uma casinha para minha mãe e a galera está comprando, eu vou deixar. Então a mesma coisa acontece, só que no mundo dos investimentos ali você tem uma simetria de conhecimento muito grande, a galera compra colchão duro pelo preço de picanha, muitas vezes. Tá? Mas quando você passa 3 meses
comparando o carro ali, um monte de carro para decidir qual que você vai comprar, considerando todos, estudando todos os diferenciais ali, os pontos positivos de cada um para ver o que você vai realmente vale a pena. Então muita gente se orgulha, quando fala que o vizinho comprou um carro caro, que não compensa, que era melhor ter comprado outro carro. Só que na hora de investir as pessoas não param para estudar isso 3 meses. Tem gente que tem milhões na conta e não sabe a diferença, como eu falei, entre CDB e CDI, não sabe o que é Selic. Eu compro Toyota porque não desvaloriza. Você fica aí dando seu dinheiro em Audi, BMW, você é trouxa. Tá aqui, ó, tô com minha SW4 aqui, ninguém me enrola. A hora que eu quiser eu vendo quase pelo preço que eu paguei. Mas tá lá com 2 milhões, 3 na conta, com o assessor metendo lá a faca com 30% em COI. Aí você fala, Badu, mas aí o cara não tem obrigação de entender sobre investimentos. Ninguém tem obrigação, tudo bem. Mas eu tô falando aqui de saber o básico, pelo menos, para você saber fazer as perguntas certas e entender quando alguém estiver te colocando para trás, como você faz em tudo. Tá? Tem quem seja especialista hoje em vinhos, eu sou sommelier, o cara fez um cursinho de 3 meses, conhece tudo sobre cerveja artesanal, é café especial, é a raça do boi, ele sabe pelo marmoreio da carne, mas ele não sabe o básico sobre onde ele está colocando o dinheiro dele. Mas ele está focado no que gosta, no que faz ganhar dinheiro. Cara, tudo bem, mas não vamos gastar horas da nossa vida estudando essas coisas sem antes a gente saber o mínimo sobre o destino que a gente está dando para o nosso próprio patrimônio. Porque no final das contas, não saber o básico sobre dinheiro, sobre investimentos hoje em dia é um luxo que ninguém deveria se permitir. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, a gente se vê na próxima, tamo junto, valeu!